coração, automaticamente já saltou essas palavras-chave que a gente consegue detectar nesses versículos que nós acabamos de ler. Dentre elas, nós precisamos estar debaixo da mão de Deus. Porque em um tempo oportuno, no tempo dele, no tempo certo, ele irá nos exaltar. No versículo 7, a gente consegue detectar mais algumas palavras-chave que nós precisamos fazer o quê? Lançar. Amém? Lançar as nossas ansiedades diante de Deus. E o versículo 7 vai terminar com uma palavra tão poderosa. Pois ele tem cuidado de vós. Mais uma vez, o Senhor nos lembrando, trazendo à nossa memória, o nosso coração, o seu cuidado sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queridos, então, como eu falei, nós estamos no último domingo, falando sobre um tema tão poderoso sobre as nossas vidas, que é fé para o impossível. E eu comecei a falar com Deus e a pensar nesses impossíveis. Conversei muito com o pastor Rafael sobre isso, porque Deus é tão bom, queridos, e tão poderoso, que neste mês de maio, o Senhor ele nos presenteou com 5 domingos. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui nesse lugar 5 vezes, 5 domingos no mês, né? Tirando o pessoal que vem de manhã e de noite. Mas nós ouvimos 5 palavras. Vamos concluir a 5ª hoje. Mas 5 palavras para ativar a nossa fé. Amém? Só que nesses domingos, queridos, tudo que Deus deseja não é ativar qualquer fé, mas verdadeiramente é que nós venhamos ter a nossa fé ativada, mas a fé para o impossível. E aí eu fui pesquisar, então, o que é essa palavra impossível? Porque, no entanto, queridos, por vezes, talvez, desde o primeiro domingo, quando nós falamos o que é impossível para você, muitos de nós já tinha muito claro no nosso coração aquilo que era impossível. Quais são os meus impossíveis? Aquilo que eu desejo verdadeiramente colocar diante de Deus, aquilo que eu apresento ao Senhor nas minhas orações. Mas por vezes, muitas pessoas não conseguem identificar o seu impossível. Impossível, queridos, no dicionário vai dizer aquilo que não pode existir, ou seja, aquilo que não pode acontecer ou ser realizado. Isso é impossível quando nós pesquisamos no dicionário. A ciência vai dizer que o impossível são eventos que violam as leis físicas. Então, aquilo que é impossível de acontecer, violam as leis físicas. Em um raciocínio lógico, humano, nosso, impossível é o que entra em contradição comigo mesmo. Ou seja, o que eu não consigo fazer. Por vezes, eu posso ter alguns impossíveis que você não tem. Outra hora, você pode ter alguns impossíveis que eu não tenho. Então, na minha lógica humana, impossível é aquilo que eu não consigo fazer. Amém? Então, nós dividimos a palavra impossível em 3 situações. Definimos ela através do dicionário, da ciência e da lógica humana. Mas, no entanto, queridos, a palavra do Senhor em Lucas 1:37 vai nos dizer que para Deus nada é impossível. Glória a Deus, queridos. Então, é diante dessa verdade que nós vamos trabalhar nessa noite. Não é sobre o impossível do dicionário, não é sobre o impossível do que eu acho, do que eu não consigo. Não, queridos, é sobre a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que não há nada impossível para o Senhor, então eu quero dizer que para mim e para você não existe nada impossível. Amém, queridos? Glória a Deus, não há nada impossível para aqueles que creem no Senhor Jesus. Glória a Deus. E como eu disse, queridos, talvez já lá no primeiro domingo, muitos de nós já lançamos os nossos impossíveis diante de Deus.
Talvez muitos de nós já colocamos tudo aquilo, assim, aquela enxurrada de impossíveis diante de Deus, tudo aquilo que nós não conseguimos realizar, tudo aquilo que nós queremos realizar. E talvez, queridos, impossíveis para alguns de nós são a família, são sonhos, são bens materiais, são curas. Cada um de nós tem de uma forma muito particular e peculiar os nossos impossíveis. Por outro lado, talvez algumas pessoas já haviam desistido dos seus impossíveis. Encontram-se com os seus corações latentes. E é aqui que eu quero abrir um parênteses. E eu compartilhei muito isso também, porque isso falou muito forte ao meu coração. Todas as vezes que eu ouvia, queridos, exatamente essa palavra latente, eu tinha ela como definição de algo de vida. Sabe, latente, aquilo que lateja, que traz vida. Mas, no entanto, queridos, quando eu fui me aprofundar nessa palavra, eu acabei descobrindo que latente é algo que existe, mas que permanece oculto e adormecido. O que eu quero trazer para nós nessa noite, queridos? Que muitos de nós temos alguns sonhos, alguns projetos, pedidos de cura, pedidos familiares. Muitos de nós temos alguns impossíveis que se encontram latentes no nosso coração. Impossíveis que existem. Sonhos que existem. Projetos que existem. Mas, no entanto, eles se encontram ocultos e adormecidos. E talvez o nosso ponto de reflexão agora, neste momento, seria exatamente esse. Quais são os seus sonhos que você deixou de sonhar? Quais são os seus impossíveis que você deixou de orar? E deixar de orar, por vezes, é deixar de acreditar que você vai alcançar. Quantos sonhos, quantos projetos, quantos impossíveis você já colocou dentro de uma gaveta e deixou ali, fechadinha, esquecida. Não porque você ainda está esperando por eles, mas porque você já desistiu deles. Posso lançar uma palavra de Deus sobre a sua vida? Nessa noite, queridos, é uma noite de gavetas serem abertas, de sonhos serem resgatados, de impossíveis serem avivados. Amém, queridos? Coloque os seus impossíveis diante do Senhor, diante da presença de Deus. Porque você tem sonhos, sim. Você tem projetos, sim. Há vida aí dentro de você. Um dos maiores propósitos, queridos, de nós sonharmos é trazer dentro de nós a existência da vida, da esperança, da fé, da credibilidade, não apenas em Deus, mas também em nós mesmos. Ninguém caminha para chegar em lugar nenhum, amém? Ninguém sai de casa para chegar em lugar nenhum. Assim como nós também não sonhamos sonhos que nós não queremos alcançar. Todos nós sonhamos coisas que nós queremos alcançar. Amém, queridos? Então, coloque os seus sonhos diante de Deus. Coloque os seus impossíveis diante de Deus. Por vezes, queridos, nós nos encontramos numa maresia, numa calmaria. E aí, talvez se eu perguntasse de forma particular para algumas pessoas nessa noite, quais são os seus impossíveis? Talvez algumas pessoas vão dizer, não, pastor, eu já vivi bastante. Eu já conquistei muitas coisas. Eu estou aqui, a minha família está aqui, está servindo ao Senhor. Eu não tenho mais impossíveis. Sonhar exige de nós, amém? Crer no impossível exige de nós. Mas talvez se eu te perguntasse, queridos, se Deus te recolhesse daqui a 50 anos, vamos jogar lá para cima,
Você não tem mais nada para realizar nesse tempo de 50 anos. Você não quer mais nada para a sua vida daqui 50 anos. Ah, pastor, 50 anos é muito tempo. Pois então, se Deus te recolhesse daqui 10 anos, você não tem nada para realizar daqui 10 anos? 5 anos? 2 anos? Ah, pastor, eu tenho. Então, queridos, volte a sonhar, volte a acreditar. Volte a colocar os seus impossíveis diante de Deus. Resgate aquilo que já estava guardado dentro de uma gaveta lá, talvez as 7 chaves. E às vezes eu não falo somente de uma gaveta física, mas eu falo da nossa gaveta espiritual, da gaveta do nosso coração. Comprometa-se com os seus sonhos, comprometa-se com o seu impossível e coloque eles diante de Deus. Amém? Tem um povo com fé aqui nessa noite? Amém, queridos? Coloque as suas orações diante de Deus e creia que você vai receber. Glória a Deus, queridos. E o tema da minha mensagem nessa noite é lance e depois descanse. Aleluia. Lançar é entregar, é entender que você não precisa carregar sozinho. Versículo 7, nós acabamos de ler, lancem as suas preocupações diante de Deus. Lance as suas ansiedades diante de Deus. Olha o chamado de Deus, queridos, nessa noite. Nós precisamos entender que Deus não nos chamou para carregar esse fardo sozinho. Se está pesado, queridos, é porque por vezes nós não temos lançado diante de Deus. Tudo que Deus espera é que nós venhamos lançar diante dele, queridos. Se há uma certeza que nós temos é que nós podemos contar com o Senhor, amém? Então não carregue esse fardo sozinho, entregue, lançar é entregar. Só que nós precisamos entender, queridos, que depois que nós lançamos, nós temos que descansar. E descansar no cuidado de Deus não é um ato de fraqueza, mas sim um ato de fé, amém? Nós precisamos ter fé, e uma fé para o impossível. Essa fé para o impossível, essa fé no Deus soberano que nós servimos, é a fé que vai gerar descanso e paz no nosso coração. Glória a Deus. Kay vai trazer uma frase muito importante de um livro que nós mulheres estamos lendo, e eu quis introduzir ela na palavra, que vai nos dizer assim: precisamos controlar o controlável e deixar o que é o incontrolável para Deus. Eu achei essa frase maravilhosa. Nós precisamos controlar o controlável. Foi para isso que Deus nos chamou, queridos. E o incontrolável e o impossível, porque nós, seres humanos, somos limitados. Nós somos, mas o nosso Deus não, queridos. O nosso Deus não é ilimitado. Então, nós precisamos controlar o controlável e deixar o incontrolável, o impossível, aquilo que nós não podemos fazer, nas mãos de Deus. O problema é que nós nos cansamos porque nós carregamos fardos que Deus não nos chamou para carregar. Deus está dizendo: ei, lança, eu estou aqui. Venham até mim, achegai-vos a mim. E a gente, por vezes, se acha autossuficiente para caminharmos sozinhos. Por isso que, por vezes, nós andamos tão cansados. Você tem fé para lançar suas preocupações diante de Deus? Depois de lançar, queridos, você tem fé o suficiente para descansar? Lançar e descansar são 2 pontos de vista diferentes. Pastor, eu oro todo dia. Eu coloco diante de Deus todo dia. Você tem lançado, amém? Mas e você tem descansado? Depois de orar, o coração fica em paz ou ainda fica palpitando? E nessa noite eu quero falar 2 pontos, queridos, muito rápido. O primeiro ponto é lance. Lance diante de Deus. Um coração conturbado, ele faz o quê? Sufoca a fé. João 14, versículo 1 vai nos dizer assim:
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Lançar diante de Deus é o primeiro ato de quem crê. Lançar diante de Deus, queridos, é o primeiro ato de quem crê. Um coração conturbado, um coração ansioso, um coração preocupado, ele sufoca a fé. Ele inibe as promessas de Deus. Ele fenda os nossos olhos, fazendo a gente não enxergar quem Deus é. Um coração conturbado, queridos, escute isso, ele não tem tempo para orar. Um coração conturbado, ele não tem tempo para ler a palavra. Um coração conturbado, Gelson, ele não tem tempo para ouvir. E olhe lá praticar. E aí esse coração conturbado, queridos, preste atenção, que não ora, que não lê a palavra, que não ouve e que não pratica. Ele questiona Deus. Esse coração conturbado, que não se responsabiliza, ele quer responsabilizar Deus. João 14:1, não se turbe o vosso coração. Um coração conturbado, ele sufoca a fé. E conforme a fé vai sendo sufocada, queridos, outras raízes vão nascendo. Preocupação, ansiedade, angústia. Outrora, mais raízes. Vitimismo. Guarde o seu coração diante do Senhor. Amém? Lancem, queridos, diante do Senhor. Um coração ansioso, ele não traz malefícios apenas para a sua vida com Deus, mas ele traz malefícios também para a sua saúde física e emocional. Queridos, eu falei isso aqui há 2 domingos atrás. Nós vivemos em um mundo onde a ansiedade tem cada vez mais criado uma porcentagem maior. Vivemos em um mundo de pessoas ansiosas, amém? Ansiedade é o quê? É a reação da antecipação pelo futuro. Pessoas ansiosas, elas não vivem o hoje, o presente. Elas estão sempre preocupadas de uma forma excessiva pelo futuro. Quero trazer de novo, no Brasil, 9,3% da população sofre nessa condição de ansiedade. No Brasil, cerca de 19 milhões de pessoas sofrem com ansiedade. Quando falamos de uma forma mundial, as pesquisas vão alertar e relatar que cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem com ansiedade. E quando eu anotava isso de novo, no meu coração, algo ardeu. Cerca de 1 bilhão de pessoas decidiram caminhar sozinhas. Cerca de 1 bilhão de pessoas decidiram não se lançar aos pés do Senhor Jesus. Sendo que Ele veio para todos. Sendo que Ele deseja trocar o fardo de todos. Mas ainda assim, algumas pessoas decidiram carregar esse fardo sozinho. E quando eu falo dessas pessoas, queridos, por vezes eu não estou falando apenas de pessoas que não são crentes. Por vezes, ouvimos a palavra do Senhor. Por vezes, já aceitamos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Outrora, já até descemos
as águas do batismo. Mas, no entanto, o nosso coração encontra-se ansioso. A ansiedade, queridos, ela libera cortisol e adrenalina, hormônios que sobrecarregam o sistema cardiovascular. Olha o quanto atinge a nossa saúde física. Isso ao longo do prazo, queridos, a ansiedade pode despertar ansiedade crônica, palpitação, hipertensão, risco de infarto e, dentre eles, depressão. E ainda mais, preocupação excessiva pelo futuro. O sentimento, uma palavra pequena, mas que traz um grande fardo para as nossas vidas. Não vivendo assim o presente, sufocando assim a sua fé. Não lançar as suas preocupações diante de Deus é decidir carregar esse fardo sozinho, o qual Ele não te chamou para carregar. E o melhor remédio, queridos, para um coração conturbado é focar nas palavras de vida e de vida eterna. As palavras do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queridos, então isso é só para você se autoavaliar e identificar que o Senhor, Ele não te chamou para carregar esse fardo sozinho. Amém? A palavra de Deus em Marcos 9:23 vai dizer que tudo é possível ao que crê. Quem vive ansioso, queridos, ele tenta resolver tudo, mas quem vive pela fé aprende a entregar tudo. Glória a Deus. Já que nós falamos dos malefícios de quem vive ansioso, vamos falar então agora dos benefícios de quem aprendeu, de quem decidiu entregar tudo. A mente funciona no presente, tem o foco e produtividade. O sistema cardiovascular é saudável, essa pessoa ela tem controle emocional, os seus relacionamentos são saudáveis, essa pessoa sente a paz, a alegria, o domínio próprio e espera com paciência no Senhor. Glória a Deus. Quem decidiu entregar tudo, queridos? Resumindo, cultiva os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Santo Agostinho vai nos dizer assim: a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Glória a Deus. A sua fé em Deus, queridos, te faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Precisamos ter fé em Deus e a fé para o impossível. Glória a Deus, queridos. Então, queridos, depois de lançar, é tempo de descansar. Descansar, queridos. Versículos 6 e 7, vamos definir essas duas palavras-chave. Versículo 6, no tempo certo. Versículo 7, Ele cuida de vós. Queridos, descansar é entender que é no tempo certo. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é na forma que eu sonhei, que eu projetei, ou melhor, não é na forma que eu quero, mas é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é um tempo oportuno, o tempo de Deus é um tempo perfeito. Amém? Então, descansar, queridos, é entender que é no tempo certo e que em todo o tempo o Senhor, Ele tem cuidado de você. Amém? Descansar não significa desistir, e sim aprender a confiar e a esperar. Descansar não quer dizer que eu não preciso fazer mais nada. Não. Descansar quer dizer que eu preciso continuar confiando e esperando no Senhor Jesus. Amém? Descansar significa confiar no tempo de Deus, acreditar que Ele está trabalhando ao seu favor, ter paz mesmo durante o processo. Confiar
que Deus tem e está no controle de tudo. Descansar também é um ato de fé. Descansar em Deus gera combustível no nosso coração. Sabe quando a palavra de Deus vai dizer que Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento humano? Amém? A palavra de Deus fala isso, não fala? Você crê isso? Que a paz de Deus, ela excede o entendimento humano? Queridos, isso quer dizer que por mais que tudo esteja contra você, por mais que o mundo esteja indo contramão, por mais que as coisas pareçam difíceis, por mais que esteja difícil de caminhar, por mais que esteja difícil de prosseguir, por mais que venham muitos obstáculos no caminho, mesmo assim, por mais que os dias sejam maus, nós conseguimos encontrar essa paz. E essa paz, ela vem dos céus, ela somente vem de Deus. E aí, por vezes, as pessoas podem nos olhar e dizer assim, meu Deus, como que ela fala assim, como ele age assim, como ele se comporta assim, que paz é essa, que alegria é essa? É dos céus, nós não entendemos, mas nós sentimos, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus, queridos. Quando nós entregamos, queridos, nós precisamos ter uma clareza muito forte no nosso coração, de não pegar de volta aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor. Meu Deus, pastora, como assim? Queridos, não pegue de volta aquilo que você já colocou nas mãos do Senhor. Pastora, como que eu pego de volta? Pegar de volta é trazer o controle para as minhas mãos. Por quê? Porque a gente acha que Deus está demorando. Porque por vezes a gente acha que não está rompendo. Porque a gente não está sabendo esperar no tempo de Deus. E aí a gente coloca as nossas orações diante de Deus. Deus faz isso, Deus toca nessa pessoa, Deus cura aqui, Deus faz ali. E aí a gente não espera e daqui a pouquinho a gente pega de volta a nossa oração. E aí a gente vai fazer do nosso jeito e vai falar do nosso jeito e vai agir da nossa maneira e acabamos metendo os pés pelas mãos. Queridos, não pegue o controle. Deixe o controle de tudo nas mãos do Senhor. Amém? Quem entrega verdadeiramente para Deus não vive dominado pela ansiedade, mas vive sustentado pela fé. Amém, queridos? Então confie. Confie plenamente no Senhor. Lance as suas orações. Lance os seus impossíveis, resgate aquilo que já estava guardado, resgate aquilo que talvez já estava esquecido. Lance diante do Senhor. E depois de lançar, queridos, descanse, porque o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? Glória a Deus. E para concluir, depois de lançar e descansar, pastor, o que eu preciso fazer agora? Entendi. Abri minha gaveta. Vai abrindo aí, queridos. Vai abrindo que depois a gente vai profetizar. Abri minha gaveta. Resgatei sonhos. Pastora, eu já não orava mais pela minha família. Já tinha abandonado. Pastora, eu já não orava mais pela minha vida, não orava mais pela minha cura espiritual, emocional, física. Pastora, eu já nem orava mais pelos meus projetos. Meu Deus, quando a gente é criança, a gente tem tantos sonhos, né? Coisa boa é conversar com criança. Meu Deus, tem muitos sonhos, tem muitos projetos. A inocência deles faz eles já imaginarem já conquistando aquilo que eles sonharam. Depois de resgatar, queridos, esses projetos, depois de resgatar esses sonhos, eu preciso descansar. Orei, Senhor, entrego tudo diante de Ti, que seja feita a Tua vontade. E agora, o que eu faço? Sento numa cadeirinha de balanço lá em casa? Depois de lançar, depois de descansar, queridos, você precisa continuar confiando. Amém, queridos? Confie. Ao vir para cá, para a igreja agora, à tardinha, na esquina da minha casa, eu disse para o pastor Rafael, para o carro. Aí ele parou. Queridos, quando eu olhei para minha frente, o céu estava lindo.
Segundo o Gustavo, tinha umas 3 cores diferentes. Vermelho, laranja, azul, e nuvens. E tinha uma palmeira lá da vizinha enorme. Então assim, ó, ficou lindo. Tirei uma foto. E pensando na palavra dessa noite, Marcos 5. Projeta para mim, Douglas, desculpa, Mateus 8, 5. Pensando na palavra dessa noite, de um certo homem que chegou diante de Jesus. E com apenas uma palavra. Queridos, não precisou de um toque físico, não precisou de uma oração, não precisou de uma intercessão, apenas uma palavra alinhada com a fé. O milagre aconteceu. Aleluia! Queridos, e quando eu olhava aquela imagem assim, comecei a lembrar no início, lá de Gênesis. Quando a palavra de Deus vai dizer que a terra ela era sem forma e vazia. E como Deus criou todas as coisas, foi com palavras. Ei, queridos, preste atenção. Se o nosso Senhor Deus, soberano, grandioso, com apenas palavras, Ele criou todas as coisas. Imagine o que o Senhor pode fazer na sua vida e através da sua vida. Queridos, o que eu quero dizer para você é que basta apenas uma palavra dos céus para mudar a sua vida. Basta apenas uma palavra dos céus para os milagres e os impossíveis acontecerem sobre a sua vida. Amém, queridos? Mas para isso você precisa ter eles muito claros dentro de você. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em, aonde? Casa. Como que ele estava? Paralítico. Significa que ele estava num leito. E violentamente ele se encontrava como? Atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente o quê? Meu Deus, queridos. Diz-lhe somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Glória a Deus. Queridos, com apenas uma palavra. Sabe o que aconteceu na vida do criado desse centurião? Ele foi curado. Apenas uma palavra. Pode trocar o versículo, Douglas. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai, a outro, vem, ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, queridos, você consegue mensurar isso? Jesus sendo maravilhado através da vida daquele homem, através da fé dele. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse: aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei o quê? Meu Deus. Próximo versículo. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ei, aquele homem não estava na multidão. Aquele homem não era um dos discípulos. Aquele homem não estava ouvindo a palavra como muitos outros estavam. Mas, no entanto, ele recorreu à pessoa certa. Ele foi diante do Senhor Jesus e com a sua fé, Jesus maravilhou-se dele.
Queridos, com apenas uma palavra. Ele não pediu para Jesus ir até a casa dele. Ele não pediu para Jesus orar e interceder. Ele não pediu para Jesus ir lá e tocar. Ele apenas disse, com uma palavra. Basta uma palavra para o milagre acontecer. Aleluia, queridos. Basta apenas uma palavra dos céus para o milagre de Deus acontecer sobre a sua vida. Basta apenas uma palavra dos céus para o milagre acontecer sobre a sua casa e sobre a sua família. Basta apenas uma palavra dos céus para você conquistar o impossível sobre a sua vida, queridos. Se coloque de pé nessa noite. Nós vamos declarar que não há impossível para o Senhor. Resgate os seus sonhos dessa gaveta, queridos. Resgate esses sonhos. Queridos, a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. A única maneira que nós temos, queridos, de conquistar aquilo que nós achamos que é impossível, achamos. Porque para Deus nada é impossível. É acreditar que é sim possível de conquistar. Queridos, nessa noite, de uma forma muito diferente. Nós poderíamos encerrar aqui na frente? Poderíamos. Nós poderíamos orar e interceder? Poderíamos. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele homem chegou até o Senhor Jesus com o seu coração queimando, com fé, e apenas uma palavra foi o suficiente para o seu criado ser curado. Queridos, a palavra de Deus vai nos falar de uma mulher que ela sofria 12 anos com um fluxo de sangue. Ei, imagina uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue constantemente. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher, ela também se refugia na pessoa certa. Jesus, cercado por uma multidão, queridos, preste atenção. Jesus cercado por uma multidão. Com os seus discípulos, aquela mulher, ela não apenas lançou o seu impossível diante de Jesus, mas ela se lançou. E ao tocar nas vestes de Jesus, o que aconteceu? Saiu o poder do Senhor Jesus. E aquela mulher, ela foi curada, amém? Então, nessa noite, queridos, eu profetizo sobre este lugar cura dos céus, cura espiritual, cura emocional. Eu profetizo sobre a sua vida cura física. Eu profetizo sobre a sua vida sonhos sendo resgatados. Eu profetizo sobre a sua vida, queridos. E creia que basta apenas uma palavra do seu Deus para o milagre acontecer. E se você crê, se você tem fé, declare isso nessa noite, queridos, com júbilo, com palmas, declare que basta apenas uma palavra do seu Deus para o milagre acontecer.